Olá, meus amigos, estudantes de Direito. Vamos para mais uma resolução de questões da prova da OAB. Hoje nós vamos resolver o exame 35 da prova que foi realizada no mês de julho de 2022. Vamos para as questões de direito penal. Então, acompanhem comigo nos slides. Mas antes eu faço o convite para vocês seguirem as minhas redes sociais. Meu canal do Facebook, marcelo.valdir.monteiro, meu canal do Instagram, @marcelovaldir, e também estamos com um canal novo, Missão Aprova OAB, e o canal do YouTube, Marcelo Valdir Monteiro. Coloco também à disposição meu e-mail, profmarcelovaldir@gmail.com. E vamos lá então começar as resoluções das questões da prova branca de direito penal, que era a questão então número 58. Primeira questão diz o seguinte: para satisfazer sentimento pessoal. Então vamos grifar aqui esse trecho que é muito importante. Então, para satisfazer sentimento pessoal, já que tinha grande relação de amizade com Joana, Alan, na condição de funcionário público, deixou de praticar ato de ofício em benefício da amiga. O supervisor de Alan, todavia, identificou o ocorrido e praticou o ato que Alan havia omitido, informando os fatos em procedimento administrativo próprio. Após a conclusão do procedimento administrativo, o Ministério Público denunciou Alan pelo crime de corrupção passiva consumado, destacando que a vantagem obtida poderia ser de qualquer natureza para a tipificação do delito. Confirmados os fatos durante a instrução, caberá à defesa técnica de Alan pleitear, sob o ponto de vista técnico, no momento das alegações finais. E aí temos as opções: reconhecimento de tentativa em relação ao crime de corrupção passiva, desclassificação para o crime de prevaricação na forma tentada, desclassificação para o crime de prevaricação na forma consumada ou o reconhecimento da prática do crime de condescendência criminosa na forma consumada. Vamos relembrar estes tipos penais? Vejam, crime de corrupção, ele pode se dar com 3 verbos: solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida. Já o crime de prevaricação diz retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Vejam que no crime de prevaricação, então, não há necessidade de o agente buscar alguma vantagem indevida. Não, ele simplesmente retardou ou deixou de praticar um ato para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Já o crime de condescendência criminosa, do artigo 320, prevê a conduta de deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Vejam que o problema, ele traz a previsão de que o Alan, ele era um funcionário público, deixou de praticar ato de ofício em benefício da amiga. O seu superior hierárquico foi informado dos fatos, praticou o ato e comunicou, informou os atos em procedimento administrativo próprio. Portanto, nós estamos aqui diante de um caso de prevaricação. Dentre as opções trazidas pelo examinador, a alternativa correta a ser assinalada é a letra C, a desclassificação para o crime de prevaricação na forma consumada. Esta é a alternativa correta. Questão número 59 diz que, em razão de grande evento de caráter religioso que ocorria no país, com previsão de chegada de milhares de estrangeiros, foi editada uma lei estabelecendo que,
durante o prazo de vigência da norma, que seria de 2 de fevereiro de 2019 até 2 de setembro de 2019, os crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas passariam a ser punidos com pena de reclusão de 3 a 10 anos e multa, afastando-se o preceito secundário anterior que fixava a pena de 2 a 8 anos de reclusão e multa. Após cessar a vigência da lei, em 2 de setembro de 2019, o crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas voltou a ser punido com pena de 2 a 8 anos de reclusão. E aí o examinador traz duas situações. A primeira, Carlos foi preso em flagrante pela prática do crime de furto qualificado em 3 de janeiro de 2019, sendo proferida sentença condenatória em 2 de setembro de 2019, ocasião em que o juiz afirmou que fixava a pena base no mínimo legal, qual seja 3 anos de pena privativa de liberdade, já que é a norma em vigor neste momento. Por sua vez, João foi preso em flagrante também pela prática do crime de furto qualificado por fatos que teriam ocorrido em 5 de maio de 2019, sendo sua sentença proferida em 12 de setembro de 2019. Na ocasião, o juiz condenou João fixando a pena mínima de 3 anos de reclusão, já que era a norma em vigor na data do fato. Carlos e João procuram você na condição de advogado para esclarecimentos. Considerando apenas as informações narradas com base nas previsões legais e constitucionais sobre sucessão de leis no tempo, você deverá informar ao cliente que... E aí, o examinador traz as opções. Muito bem, vamos relembrar então o que diz o artigo 2º e o artigo 3º do nosso Código Penal para que possamos responder a esta questão do examinador. O artigo 2º, ele traz a regra básica, não é? Que ninguém será punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime e a lei posterior que de qualquer modo favorece o agente aplica-se aos fatos anteriores. Então nós temos aquelas 4 regrinhas de novatio legis impejus, novatio legis incriminadora, abolitio criminis e novatio legis in melius. Só que, cuidado com estas questões da lei penal no tempo, uma vez que nós temos no artigo 3º do Código Penal a chamada lei excepcional ou temporária, aquela lei que é criada justamente para ter vigência num período específico. E é isso que o examinador de ordem está trazendo. O examinador, ele diz que houve a criação de uma lei para que ela tenha vigência num prazo específico. E aí, nós vamos então aplicar este artigo 3º do Código Penal. Vamos lá para as questões? Não poderão ser questionadas as penas aplicadas, poderão ser questionadas as penas aplicadas, poderá ser questionada a pena aplicada a João, em razão da aplicação do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, mas não a pena aplicada a Carlos. E não poderá ser questionada a pena aplicada a João, mas poderá ser questionada a pena aplicada a Carlos em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Esta é a alternativa correta. Vamos retomar aqui porque esta, vejam, em relação a João, não poderá ser questionada, mas poderá ser questionada em razão da irretroatividade da lei penal mais benéfica a situação do Carlos. Vejam só, o Carlos, pessoal, ele praticou o crime no dia 3 de janeiro de 2019, ou seja, foi antes da entrada em vigor dessa lei excepcional ou temporária. Como o Carlos praticou o fato no dia 3 de janeiro, a lei só entrou em vigor no dia 2 de fevereiro e teve vigência até o dia 2 de setembro, deve ser aplicada a lei que estava em vigor quando o Carlos praticou o crime. Esta lei excepcional ou temporária só é aplicada para os crimes que foram praticados durante a sua vigência, 2 de fevereiro a 2 de setembro. E vejam, o João, ele praticou
crime no dia 5 de maio. No dia 5 de maio estava em vigor esta lei excepcional ou temporária. Ok? Então, em relação ao João, não tem o que ser questionado. Já em relação ao Carlos, aí sim pode ser questionado, uma vez que se aplica o princípio da irretroatividade da lei mais gravosa. Portanto, nós temos a letra D de dado como sendo a alternativa correta. Questão número 60 diz: Breno, policial civil, estressado em razão do trabalho, resolveu acampar em local deserto, no meio de uma trilha cercada apenas por vegetação. Após 2 dias, já sentindo o tédio do local deserto, longe de qualquer residência, para distrair a mente, pegou sua arma de fogo calibre permitido, devidamente registrada e cujo porte era autorizado, e efetuou um disparo para o alto, para testar a capacidade de sua mão esquerda, já que, a princípio, seria destro. Ocorre que, em razão do disparo, policiais militares realizaram diligência e localizaram o imputado, sendo apreendida sua arma de fogo e verificado que um dos números do registro havia naturalmente se apagado em razão do desgaste do tempo. Confirmados os fatos, Breno foi denunciado pelos crimes de porte de arma de fogo com numeração suprimida e disparo de arma de fogo, artigo 15 e artigo 16, parágrafo 1º, inciso 4º, ambos da Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, em concurso material. Após a instrução, provados todos os fatos acima narrados, você, como advogado de Breno, deverá requerer, sob o ponto de vista técnico em sede de alegações finais, e aí o examinador traz as opções: absolvição, absorção, reconhecimento de concurso formal ou absolvição em relação a ambos os delitos. Vamos relembrar o que diz o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. O artigo 15 prevê disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado em suas adjacências. Não era o caso. Nós temos aqui um fato que foi praticado num local ermo, num local deserto. Portanto, não caracteriza o crime do artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. E o artigo 16, ele prevê no seu parágrafo 1º que incorre nas mesmas penas de reclusão de 3 a 6 anos quem? Lá no parágrafo 1º, inciso 4º, quem importar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração raspada, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Estas condutas previstas no artigo 16, parágrafo 1º, inciso 4º, são condutas dolosas. Ora, se houve uma situação normal onde naturalmente se apagou o número de registro da arma de fogo, não há que se falar em dolo por parte do agente. Portanto, não responde também por este artigo 16, parágrafo 1º, inciso 4º. A alternativa correta é a letra D de dado, a absolvição em relação a ambos os delitos. Questão número 61 de Direito Penal do exame 35 diz que Natan, com 21 anos de idade, praticou no dia 3 de fevereiro de 2020 crime de apropriação indébita simples, considerando a pena do delito e a primariedade técnica, já que apenas respondia outra ação penal pela suposta prática de injúria racial, foi oferecida pelo Ministério Público proposta de acordo de não persecução penal, que foi aceita pelo agente por sua defesa técnica. Natan, 15 dias após o acordo, procura seu advogado e demonstra intenção de não cumprir as condições acordadas, indagando sobre aspectos relacionados ao prazo prescricional aplicável ao Ministério Público para oferecimento da denúncia. O advogado de Natan deverá esclarecer sobre o tema que... Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, o Natan já contava com 21 anos de idade quando praticou o crime de apropriação indébita. Então, aí temos as opções trazidas pelo examinador de ordem. Vamos relembrar
que o crime de apropriação indébita, ele tem uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Nos termos do artigo 109, a prescrição se dá em 8 anos. Por quê? A pena máxima para o crime é de 4 anos, o inciso 4º diz que se não excede 4 anos, prescreve em 8. Lembrando que os prazos prescricionais são reduzidos pela metade se o agente era menor de 21 ao tempo do fato ou maior de 70 na data da sentença. Ele não era menor de 21, ele já tinha completado 21 anos de idade. Portanto, não há qualquer redução no prazo prescricional, ok? E nós tivemos uma alteração trazida pelo pacote anticrime lá nas causas impeditivas ou suspensivas da prescrição. O artigo 116 do Código Penal prevê no seu inciso 4º que, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal, o prazo prescricional está suspenso. Portanto, nós temos esta alternativa como sendo a correta. Enquanto não cumprido o acordo de não persecução penal, não ocorrerá o prazo da prescrição da pretensão punitiva. A letra A é a opção correta. Questão número 62 diz que no dia 31 de dezembro de 2020, na casa de sua genitora da vítima, Fausto, com 39 anos, enquanto conversava com Ana Vitória, de 12 anos de idade, sem violência ou grave ameaça à pessoa, passava as mãos nos seios e nádegas da adolescente. Conduta flagrada pela mãe da menor, que imediatamente acionou a polícia, sendo Fausto preso em flagrante. Preocupada com eventual represália e tendo interesse em ver o autor do fato punido, em especial porque sabe que Fausto cumpre pena em livramento condicional por condenação com trânsito em julgado pelo crime de latrocínio. Pessoal, o Fausto, ele responde, então, por um crime de estupro de vulnerável e já estava em livramento condicional por latrocínio, que também é crime hediondo. A família de Ana Vitória procura você na condição de advogado para esclarecimentos sobre a conduta praticada. Por ocasião da consulta jurídica, deverá ser esclarecido que o crime em tese praticado por Fausto é o de... E aí temos as opções: estupro de vulnerável ou importunação sexual. Gente, nós estamos tratando aqui de uma pessoa menor de 14 anos de idade, onde se passou a mão, inclusive, nos seus seios. Portanto, não há que se falar em crime de importunação sexual. Trata-se de estupro de vulnerável. E aí, a questão versa sobre conhecimentos não só de crimes contra a dignidade sexual, né, do crime de estupro em específico, mas também sobre livramento condicional. O artigo 83 do Código Penal prevê a possibilidade de concessão de livramento condicional se o agente cumpriu mais de 1/3 da pena, se ele for primário, mais da metade se ele for reincidente, e mais de 2/3 se ele praticou crime hediondo ou assemelhado, desde que não seja reincidente específico em crimes dessa natureza. O problema traz que o agente ele já estava em livramento condicional pelo crime de latrocínio, que é crime hediondo, e aí ele praticou um estupro de vulnerável, que também é crime hediondo. Portanto, neste caso, ele não faz jus a novo livramento condicional. A alternativa correta a ser assinalada é a letra A, de aprovado. Questão número 63 diz que Paulo foi condenado com trânsito em julgado pela prática do crime de lesão corporal grave a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, tendo trânsito em julgado ocorrido no dia 14 de abril de 2016. Uma vez preenchidos os requisitos legais, o magistrado houve por bem conceder a ele o benefício da suspensão condicional da pena, sursi penal, pelo período de 2 anos.
por ter cumprido todas as condições impostas, teve sua pena extinta em 18 de abril de 2018. No dia 15 de maio de 2021, Paulo foi preso pela prática do crime de roubo. Diante do caso narrado, caso Paulo venha a ser condenado pela prática do crime de roubo, deverá ser considerado. E aí nós temos que relembrar a questão da reincidência. O artigo 64 do Código Penal trata da reincidência. Vejam, diz o inciso 1º que não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena em infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão. Vejam só, pessoal, aqui o que acontece? Cuidado com esse tipo de pergunta, porque o trânsito em julgado aconteceu em abril de 2016 e foi concedida suspensão por 2 anos. Vejam que o artigo 64 diz: o período de prova da suspensão é computado nestes 5 anos. Portanto, de 2016, abril de 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, em abril de 2021, o Paulo volta a ser tecnicamente primário. Se ele volta a ser tecnicamente primário, em razão de ter cumprido o prazo para a recuperação da sua primariedade. Esta é, então, a alternativa correta. Espero que vocês tenham gostado desta resolução de questões da prova da OAB. Vejam que a Filomena, minha gata, entrou aqui no nosso estúdio, não é? E nós vamos continuar resolvendo outras questões de processo penal, de direito constitucional e de ética profissional. Acompanhem as nossas redes sociais, curtam, compartilhem e dividam aí esta angústia que é prestar o exame de ordem, a primeira fase da prova da OAB conosco. Vamos estudar porque assim a aprovação será garantida. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade, pessoal. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau!